Uma boa noite a você que está nos assistindo. Estamos iniciando mais um Conexão nessa noite. Devido ao decreto municipal, numa tentativa de contenção ao avanço do coronavírus, nós estamos realizando hoje o nosso Conexão de forma online. Pedimos que você compartilhe esse link com os amigos, com a família, que divulgue esse culto e que chame a galera para assistir junto com você. Nós gostaríamos de, nessa noite, iniciar fazendo uma oração, pedindo ao Senhor para que seja conosco durante esse momento, para que Ele use a preletora dessa noite e para que Ele possa abençoar a todas as famílias que estão com algum ente querido enfermo pelo coronavírus, bem como tantas famílias que estão nesse momento vivendo a dor do luto por ter perdido alguém para essa doença. Então, que você possa se unir conosco em oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aí onde você estiver e ore ao Senhor conosco. Pai, nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós te adoramos, Pai, porque sabemos que não merecemos tudo que o Senhor tem feito por nós, porque sabemos que a sua salvação é graça imerecida e pedimos para que o Senhor esteja conosco. Pai, nós clamamos por todos aqueles que nesse momento estão enfermos, acometidos pelo Covid-19 e também, Pai, pedimos para que o Senhor seja com cada família enlutada. Deus, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer consolo e que o Senhor possa abençoar a nossa nação. Que o Senhor provenha o sustento e a saída para essa pandemia. Seja conosco nesse culto, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa abrir os nossos corações para ouvirmos o que o Senhor tem a falar. Seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de rapidamente ler com vocês alguns versículos do Salmo de número 8, iniciando no versículo de número 3, que diz assim: Quando contemplo os céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves dos céus e o peixe do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra. Que nós possamos nos lembrar de quão majestoso e poderoso o Senhor é, e louvarmos e o adorarmos em espírito e em verdade, em gratidão pelos seus feitos, em gratidão pela sua misericórdia e em gratidão pela sua graça salvadora que tem nos alcançado. Convido você aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, para que você se coloque em adoração conosco nesse momento. Nós não podemos estar aqui presencialmente, mas sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio e que Ele recebe a nossa adoração quando nós o clamamos. Amém? Então adore ao Senhor conosco. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio, mesmo sem ver eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para que questionar um Deus fiel? Tu és Deus e sua palavra está de pé.
doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio, mesmo sem ver eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e sua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firme está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firme está. Eu não temerei, eu não temerei. Sei que no vale também está, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. Sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei.
Nesse momento nós iremos entoar uma última canção que fala sobre a soberania do Senhor e sobre o poder dele de fazer novas todas as coisas, de em meio à morte trazer vida, de em túmulos fazer jardins, de abrir o mar para o povo passar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que pela fé nós podemos contemplar milagres, prodígios, maravilhas e acima de tudo a sua misericórdia, que continua nos sustentando dia após dia, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto. Ele nos faz ressignificar todas essas coisas e continuar caminhando, sabendo que Ele cuida de mim e de você. Então vamos nesse momento adorar ao Senhor através dessa canção. E qual
Nesse momento nós faremos mais uma oração e em seguida a Rani vai estar trazendo uma palavra para nós nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de louvor que tivemos, agradecer pela oportunidade de ainda podermos estar cultuando ao Senhor, de podermos ter acesso à sua palavra e porque o Senhor tem sido fiel conosco, Deus. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações nessa noite, que o Senhor nos dê ouvidos atentos para ouvir a sua palavra e que nesse momento o Senhor possa estar usando a Rani para falar conosco. Deus, que ela seja instrumento nas tuas mãos e que ela possa falar aquilo que o Senhor colocou ao coração dela. Seja conosco nessa noite, Pai. Seja conosco com cada um que está nos assistindo nesse momento. Que o Senhor possa ir no lar, no trabalho de cada um e falar ao coração deles. Assim também, Pai, eu peço que o Senhor seja com a Larissa ali onde ela estiver. Que o Senhor possa estar trazendo cura, renovo e que o Senhor possa suprir as necessidades dela, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, boa noite, a paz do Senhor. Espero que esteja todo mundo bem. É estranho, né? Depois de algum tempo a gente já poder fazer essa reunião presencial, a gente ter que voltar a fazer ela assim, transmitida. Mas eu louvo ao Senhor por a gente ter essa oportunidade também, por a gente estarmos preparados para isso. E que Ele é um Deus presente em qualquer lugar, então a gente pode sentir a presença dEle quanto aqui, quanto na nossa casa, quanto em qualquer lugar onde nós estivermos. Afinal, nosso Deus já rasgou o véu e não existe mais separação, nenhum lugar determinado para adorarmos a Ele, mas em qualquer lugar onde estivermos. A Dani falou comigo que iríamos trabalhar o tema fé, e aí eu comecei a pensar sobre fé, e no momento que estamos vivendo, né, diante dessa pandemia e diversas outras coisas que vêm acontecendo, eu acho que a fé é a única coisa que ainda nos mantém vivos, podemos dizer assim. Vivos no sentido de ainda conseguirmos sonhar, de ainda conseguirmos projetar, de ainda acreditar que nosso Deus ainda está olhando por nós. É a fé. A fé é a única coisa que ainda nos mantém com um sorriso no rosto, com um coração aquietado, porque diante de tantas coisas é mais fácil a gente passar por dificuldades, mais fácil a gente ficar perturbados, mais fácil a gente ficar aflito, mas a fé nos mantém firmes, a fé nos mantém confiantes e a fé nos mantém olhando para o Senhor. E aí eu vou deixar alguns versículos para a gente trabalhar hoje. Vou começar, claro, Hebreus 11, né? Falar de fé e não falar de Hebreus 11, fica meio difícil. Então vamos lá, vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Vocês podiam sentar aqui para ficar mais fácil. E também, porque elas sentaram do outro lado, e aí eu prefiro ter alguém para me olhar perto da câmera. Mas vamos lá. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e é a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Então, aqui já diz o que é a fé. A fé é a esperança da gente receber aquilo que já foi nos prometido. É a esperança que a gente vai receber algo que a gente não consegue ver, a gente não consegue descrever. Existem alguns textos, né, bíblicos que falam um pouco sobre o céu, que falam um pouco do que nós vamos receber no porvir. Mas mesmo assim, se você me perguntar hoje, Rani, fala para mim como vai ser o céu, eu vou te falar. Então, na Bíblia está falando assim, assim, assim. Mas não dá para expressar com clareza, porque é algo que a gente não viu, é algo que a nossa mente chega a ser até limitada para poder entender isso. Mas, além disso, que eu ainda vou falar um pouco mais no final, eu trouxe outras coisas referente à fé. Claro que essa é a principal, tá? A vida eterna é a principal.
Mas eu vou trabalhar algumas outras coisas. E para isso, vou ler com vocês Hebreus 11, verso 6. Fala o seguinte: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quanto se consagra a ele. Então, o primeiro ponto: temos que crer que ele é real. Eu acho que talvez esse é o ponto mais fácil. Porque se você andar pelas ruas e parar algumas pessoas na rua e falar: você crê em Deus? Claro, você vai ouvir muitos sims. Ainda aqui no Brasil, né? Em outros países talvez você já pode ouvir não. Mas no Brasil, na nossa cidade, para a maioria das pessoas, as pessoas vão falar que sim, creio. Então esse talvez seja o ponto mais simples da história. Acreditar que ele é real. E acreditar que a palavra dele é real. Acreditar que tudo que está escrito nessa Bíblia, tudo que está escrito aqui, foram homens que foram inspirados por Cristo a colocar essas palavras. E que tudo é proveitoso para nós. Nós precisamos acreditar nisso. Acreditar sim que um Deus veio, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Esse é um dos pontos mais principais do Evangelho, na verdade. Se você não crê em Deus e não crê que Ele morreu numa cruz para que você viva, não faz sentido o Evangelho para você. Esse é o nosso principal fundamento de fé. E aí, depois vem o que eu li aqui, ó. E que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Então, ali existe né? Ele recompensa aquele que se consagra a Ele. E isso é verdade. É esse um ponto que eu quero trabalhar com vocês também nessa noite. Porque às vezes a gente começa a viver uma vida assim: não, tá tudo dando errado. Olha essa pandemia, nada muda. Que isso, que aquilo outro, olha isso, olha aquilo. E esquece da parte que Deus realmente nos recompensa por acreditarmos nele, por a gente se entregar a Ele. E eu vou falar algumas coisas que às vezes você está tão aflito com as coisas que estão acontecendo que você não consegue ver essa recompensa. Às vezes você não consegue ver o lado bom da história, sabe? Eu sei que está difícil, mas existe sim um lado bom, porque a palavra de Deus nos diz isso. Primeiro ponto é que mesmo sobre todas as adversidades que você e eu, né, possa passar, o que nós passamos, o Senhor Deus é um Deus presente. Presente mesmo. Ele fala de um Deus que tem compaixão. A pessoa que tem compaixão, ela sente o que você está sentindo. Ela só não olha para você e fala: nossa, que triste, e segue a vida. Não, ele sente o que você está sentindo. E você precisa crer nisso. Crer que você tem um Deus que senta do seu lado quando você vai orar. Crer que tem um Deus que senta do seu lado quando você está no sofá com a sua família. Crer que existe um Deus que está do seu lado quando você deita na cama. Crer que existe um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ele se faz presente dentro de você e ao seu lado. Ele sente as suas dores, ele sente as suas alegrias. Eu sempre brincava, né, e falo, né, ainda, que às vezes quando estou dando minhas gargalhadas, meus piti, que todo mundo aí, né, conhece, que é mais perto, eu falo: cara, Deus deve estar rindo de mim agora. Porque eu acredito nesse tipo de Deus. Que um Deus sim, que Ele é grandioso. Um Deus sim, que é maravilhoso. Que Ele é grande, digno de louvor. Que é santo, que é poderoso. Que é muito maior do que eu. Mas que ao mesmo tempo, Ele sai dessa soberania toda dele, sem perder a soberania, vem até a mim e fica comigo. Eu acredito nesse Deus. E você precisa acreditar. Porque esse é o Deus que Ele se revela através da sua palavra e através de testemunhos. Mesmo em meio à adversidade, Ele sempre traz alguma coisa para falar com você. Eu tenho uma lembrança, e eu já contei isso algumas vezes, mas eu gosto de contá-la de novo porque é um negócio pequeno.
sabe? Eu tenho outras experiências com o Senhor um pouco maiores. Só que eu gosto, na verdade, de quando eu observo o pequeno. Porque é o pequeno que a gente deixa passar. Uma vez eu estava na loja, eu tinha acabado de ser contratada na Constrular. Cara, aquela loja é muito grande. Nossa, e eu não sabia onde tinha nada, eu não sabia nome de nada, eu não sabia nada. Foi muito difícil, cara, muito difícil. Foi o primeiro emprego e logo lá. E aí eu estava muito chateada, já tinha uns 3 meses, 4 meses que eu estava lá. E eu estava muito chateada, porque tipo, eu não tinha aprendido nada. E que era difícil atender as pessoas, e que eu passava um pouco de vergonha. E as pessoas às vezes não têm muita paciência, né? Então, era meio difícil para mim. E aí teve um dia que eu estava decidida a ir embora. Decidida a ir. Cheguei no dia, tinha passado um pouco de aborrecimento. E aí eu falei, vou embora no ônibus. Eu vou só esperar o horário do ônibus e vou embora. Não volto mais. Não precisa disso. Mentira, não precisava. Vai, tá bom. Aí, eu estava lá, chegou uma senhora. Nunca mais vi senhora, mas tá bom. Chegou a senhora falou assim, ô moça, eu estava sentada na mesa, lá no fundo da Consular. A mulher passou o balcão inteiro, foi onde eu estava. Eu falei, eita, por que essa mulher está vindo aqui? Tem um monte de gente parada ali. Aí ela veio e falou, ô moça, aonde tem capa de botijão? Eu pensei, vende isso aqui? Ah, moça, eu não sei onde está não, mas vamos andar na loja que nós vamos descobrir. Aí saí com ela, andando, ela no silêncio. Aí eu achei, até que achei rápido, graças a Deus. Falei, tá aqui, tem a cor tal e tal e tal, o preço, tal. Ela falou assim, muito obrigada. Aí segurou meu braço, acalma. Se o seu Deus te colocou aqui, tenha paciência, Ele vai cuidar de você. E foi embora. Eu nunca mais vi a senhora na minha vida. Eu só chorei, fui para o banheiro, chorei. O que eu tinha de chorar, só de eu me lembrar, eu fico emotiva. Porque isso mostra que é uma coisa tão pequena. Mas tão pequena. Mas Ele sabia o quanto eu estava aflita. E Ele sabe o quanto você está aflito. Quanto sua família está aflita. Tudo que você passa. Então, Ele é com você nas adversidades. Outro ponto importante, Ele é com você nos seus sonhos. Jovens. Jovens sonham, né? Se você não está sonhando, meu filho, começa a sonhar. Tá bom? Porque a gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter planos. Só que quando você for sonhar, para você poder evitar frustração, você não ser uma pessoa igual eu, que já arrebentei a cara muitas vezes, fala, Senhor, coloque em mim os teus sonhos. Fala para mim o que o Senhor quer da minha vida. Faça os seus sonhos serem os meus sonhos. Me dê estratégias para realizá-los. O Senhor Deus, Ele fica feliz com a sua conquista. Ele é o primeiro a te aplaudir. Ele é o primeiro a te dar parabéns. Ele é o primeiro a te sentir orgulho de você. Porque você conseguiu o que você queria. Porque você conseguiu o que vocês dois queriam. Sonhe. Apresente isso ao Senhor. Apresente a Ele os seus planos, as suas metas para o dia, para o ano. Deixa Ele conduzir tudo. E sonhe os sonhos que Ele também tem para você. Sabe por quê? O legal do Evangelho, o legal do nosso Deus, é que não importa onde você estiver, Ele vai te usar. Ah, não, eu não posso aceitar essa oportunidade de emprego, porque essa oportunidade é muito longe. Cara, você é crente. Se você for crente e essa for a vontade de Deus para sua vida, se essa porta abriu porque é vontade de Deus, vai. Porque você vai encontrar uma igreja lá, onde você vai ser usado. Você vai ser usado no seu serviço ou na sua faculdade. Se você for crente de verdade, não importa onde você estiver. Lembra de Daniel? Daniel saiu do meio da sua parentela, do meio dos seus costumes, do meio de tudo. E foi para um lugar para ser prisioneiro. Ele permaneceu fiel, ele fez coisas maravilhosas naquele lugar, que se ele tivesse ficado na casa dele, talvez não teria feito. Entende? Mas você tem que ser crente. Tá? Seja crente. Não, não vai, não você é igual a Daniel, e se pega o manjado do rei e se lambuza, não. Seja crente. Porque os seus sonhos, o Senhor Deus usa eles.
Ele usa onde você estiver. E o segundo ponto que a gente tem que entender, que Ele tem poder para fazer. Aí entra nessa parte que eu falei, dele te usar onde você estiver. A gente tem que crer que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, aonde Ele quiser. O nosso Deus, Ele tem poder de transformar. Ele tem poder de batizar. Ele tem poder de tirar um pecador do pior pecado. Pensa no pior pecado que você acha que é pior pecado, né? Porque não existe. É pecado. Mas pensa um aí que você fala assim, não, esse, Ele transforma. Nada é impossível para o nosso Deus. Absolutamente nada. Nada. E esse poder foi nos dado. Aqui, no versículo 2 que eu li, fala o seguinte: portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bons testemunhos. E aí vai seguir a galeria da fé. Aproveitem e leiam depois. Aproveita aí que vai ter um tempinho, dá uma lidinha. Todos os caras que vão ser falados aqui, e mulheres, né? Eles só conseguiram tudo que conseguiram pela fé. Nessa parte aqui, a maioria deles não tinha nem o Espírito Santo vivendo dentro deles, né? Porque ainda vivia no Antigo Testamento. E eles fizeram coisas grandiosas. E aí Jesus veio na terra, em Mateus 6, se eu não me engano, sou ruim de versículo, mas em Mateus, vou fazer assim. Ele disse que eu estou indo, mas vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, através dele, mediante a nossa fé, nós podemos fazer. Porque ele tem poder para isso. E nós precisamos crer que o nosso Deus tem poder. Tem poder de curar o enfermo. Ele não mudou. De expulsar demônios. Ele não mudou. Nós precisamos ter isso em mente, acreditar mais em quem ele é e no poder que ele tem. Reconhecer ele e colocar ele no lugar que ele é. Que é de poderoso, grandioso. É isso que ele é. E ele usa nossas vidas, né, que não é tão grandes assim, nem poderosas assim. Mas ele usa a gente mesmo assim, por misericórdia. Para que nós possamos ir atrás de alguém. Para que a gente possa fazer o que ele nos manda fazer. Um outro ponto também que eu acho interessante dessa ideia de que ele pode fazer, que ele recompensa a gente nisso, é a ideia de que testemunho gera fé. E fé, testemunho. É um negócio que vai e volta. Se eu tenho fé, eu vou viver muito pela fé. E aí eu vou ter muito testemunho para contar. Quando eu conto um testemunho para alguém, eu gero fé no coração dessa pessoa. E por que a gente não conta? Hein? Por que acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente vira e fala, ai, graças a Deus, obrigado, Senhor. Testemunho gera fé, gente. A gente só tem a fé que nós temos porque nós temos uma Bíblia lotada de testemunho. Porque qualquer coisa que a gente lê aqui, a gente fica, nossa, sério? Entendeu? Isso gera fé em nós. E se a gente quer ter fé, se a gente quer viver de fé, a gente tem que falar sobre fé, escutar sobre fé, orar sobre fé, ler sobre fé. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É isso. Está lá em Romanos, eu tenho colinha, 10, 12. A gente precisa muito, 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 muito de falar sobre fé, de contar os nossos testemunhos. De contar coisas pequenas, grandes, médias, enfim. De falar mais do que o Senhor Deus pode fazer. E por fim, o que eu tinha falado, a questão da certeza da salvação. Que sinceramente, se você não tem, não faz muito sentido o evangelho para você. É pesado, né? Mas é. Porque o pilar do evangelho é o porvir. O que a gente espera é o porvir. Se você está aqui esperando só ser recompensado aqui na terra, brother,
tudo aqui é passageiro, tudo passa. Prosperidade vem e vai. Não é prosperidade rica, né, financeira somente. A outra prosperidade divina, ela permanece com você. Mas é aquela ideia de que eu tenho um carro do ano, eu tenho a casa do ano, aí depois qualquer coisa que acontece eu perco tudo. Entendeu? Vem uma enchente, ai meu Deus, vou ter que comprar os móveis novos. Entendeu? Essas coisas são passageiras. A gente somos passageiros, peregrinos. Então, a nossa certeza de fé é o porvir. O que me faz levantar e falar que sou crente, que acredito em Deus, é porque eu acredito na vida eterna ao lado dele. Porque se eu não acreditar nisso, se eu achar que a minha vida é só aqui, ficar olhando só para a minha vida aqui, não faz sentido o Evangelho. Aqui, para fechar, a gente vai ler em Hebreus 11, 36 e 37. 11 não, 10. 10, 36 e 37. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprindo a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Pronto. Temos que perseverar. O nosso Deus vem e ele não tarda. Ele vem na hora certa. Nem depois, nem antes. Na hora certa. Mas ele vem. E nós temos que acreditar nisso. E manter a gente pensando nisso nos faz ser crentes melhores. Porque a gente para de olhar só para as dificuldades aqui. A gente começa a querer mais o céu, a buscar mais o céu. E a se preocupar menos com aqui. A nossa relação de nível de fé é muito parecida com o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais eu tenho um relacionamento firme com o Senhor, mais a minha fé está firme. Quando o meu relacionamento com o Senhor está um pouquinho abalado, a minha fé também fica abalada. Então depende muito do seu relacionamento. Mas a vontade pelo porvir tem que te mover. Tem que te mover. Quando eu olho para um crente que não pensa nisso, ele geralmente não tem brilho no olhar. Ele vem para a casa do Senhor, sim, estou aqui. Mas não tem brilho. Não tem brilho. Porque o que a gente faz aqui, quando a gente se reúne, e essa reunião é importante, a gente busca o Senhor e adora o Senhor. Entrega o nosso coração. E a gente faz isso dentro de 1h30, 2 horas. Lá no céu é isso constantemente. Então, quando a gente sai de um culto, uou, lá no céu vai ser uou toda hora. Então, coloque esse brilho nos seus olhos. Comece a enxergar o céu como seu maior objetivo, como a sua maior motivação, porque tem que ser. E aí, como, Rani, eu vou fazer isso? Leia a palavra. Ore. Jejua. Não tem segredo. E por fim, conte testemunhos. Escute testemunhos. Pare um tempo. Dá uma lidazinha. Sempre tem um ou outro na internet. Dá uma lida sobre os testemunhos. Escute um irmão quando ele está dando testemunho aqui na frente. Pergunte ao seu amigo e conte para ele tudo que Deus tem feito na sua vida. Porque é isso que nós estamos aqui, para animar uns aos outros. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Vou passar para a Dani novamente. Pessoal, nós vamos nesse momento estar encerrando mais um Conexão. Tenho certeza que foi bênção na vida de vocês, assim como foi na nossa, que estávamos aqui nos bastidores do culto. Queria agradecer a Ariana, ao Zé, que estão nos ajudando hoje na transmissão. Estamos só com a equipe necessária aqui nesse momento para fazer esse culto.
E agradecer a você que está assistindo conosco mais um culto, mais uma transmissão. Semana que vem a gente tem mais conexão, ainda estaremos nesse formato online, tá? Porque o decreto ele vigora até o dia 31 de março, então semana que vem ainda será online. E semana que vem a gente vai ter uma participação muito especial, que eu tenho certeza que também vai ser bênção para nós. Semana que vem quem vai estar trazendo a palavra vai ser a Maressa, e eu espero vocês aqui para nós novamente cultuarmos ao Senhor e aprendermos um pouco mais dele. Queria te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e nós vamos estar orando para encerrar esse culto. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais uma conexão, por até aqui o Senhor ter nos sustentado e porque o Senhor se fez presente aqui, Deus. Obrigada por falar aos nossos corações, por nos trazer ânimo, nos trazer conforto e porque temos a certeza que um dia todas as dores, os problemas chegarão ao fim e descansaremos com o Senhor na glória. Pai, que o Senhor continue conosco nesse restante de semana, que o Senhor abençoe a toda a juventude, os nossos pastores, e que o Senhor seja conosco, Pai. Nos abençoe e continue nos guardando. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por ter estado conosco. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.